Obrigado, Felipe, pelo convite. E aí fazer até um comentário aqui, que eu conheci o Felipe num evento, num F2F Talks, né, que a gente trocou cartão, o Fred também, o pessoal da F2F, e a partir daí a gente se transformou em parceiro, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência e um pouco também do que a gente está fazendo nesse período para tentar, né, sobreviver diante desse cenário aí que a gente está vivendo. Então, primeiramente, só para me apresentar, para quem não me conhece, sou o Carlos, tenho 20 anos de indústria farmacêutica, basicamente trabalhando na dermatologia, 90% do tempo foi na Galderma e agora os últimos 10 meses na Teraskin. Eu já geri marcas de consumo, de OTC, de RX e medical devices. Eu tenho experiência tanto no marketing quanto no trade marketing, em digital, com excelência comercial e vendas. Brevemente. E, né, o cenário atual, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo o mundo que a gente vive hoje, é esse mundo do Covid, que acho que nenhum de nós viveu isso na vida, nem pensava em viver algo semelhante, né? Aqui alguns dados dessa pandemia no mundo, então mais de 3 milhões de pessoas infectadas no mundo. Se a gente traz isso para o Brasil, a gente está falando de 100 mil pessoas. Ontem, não sei se vocês chegaram a ver, a gente bateu recorde de mortes no Brasil, foram 600 mortes. E a gente ainda está num período que o mundo ainda está saindo agora, né, do pico, mas o Brasil ainda não chegou lá, e ainda a gente não sabe por conta da falta, né, da diagnóstico do problema. Mas, por outro lado, o que a gente sabe é que 97% das pessoas, uma pesquisa que foi apresentada pelo IQVIA, tiveram a sua rotina afetada. Né? 59% delas disse que alterou muito, bastante, né? E 28% alterou drasticamente. E aí, quando a gente fala em pessoas, a gente está falando em todo mundo, né? Desde nós, profissionais que trabalhamos na indústria farmacêutica, em outras indústrias, e os médicos também, né? E aí, só um dado que me pareceu super importante, né, o quanto a rede social e o digital está impactando isso. A gente viu picos de comentários e impactos que vão acontecendo nas mídias sociais, então, de publicações que saem num dia ou num determinado momento e que isso se viraliza de uma forma muito rápida através das redes sociais, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Então, a gente está vivendo uma grande mudança, né, e isso impacta muito os nossos negócios. E aí, né, sempre, quando a gente vê essas mudanças, existem oportunidades que a gente precisa, de alguma forma, conseguir absorver e rapidamente, como já foi falado pela Laís, pelo Felipe, a gente tem que se adaptar a isso rapidamente e transformar esse problema em uma oportunidade. Então, aqui pegando um pouco, né, da experiência que eu tenho, um pouco do tripé da indústria, né, o Felipe, quando me convidou, ele falou: Carlos, gostaria que você falasse um pouco de quem está... A gente vai ter a plataforma, que é o Facebook, vai ter a agência, falando, né, do planejamento, mas era importante entender um pouco o ponto de vista de quem está ali no negócio, pilotando e fazendo acontecer, e como é que vocês estão se adaptando para isso, né? E aí aqui eu vou trazer algumas dicas, né, algo que a gente está trabalhando, eu com o meu time na Teraskin. E o primeiro deles, a gente precisa conhecer profundamente o nosso consumidor para fortalecer a nossa marca nesse ambiente online. O segundo, como já foi falado, é produzir conteúdo de qualidade e, acho que o mais importante, é aumentar a confiança nas nossas marcas para aí a gente conseguir gerar algo
além das vendas, minimamente manter o negócio como a gente tinha planejado antes dessa pandemia. Mas para isso também a gente tem vários desafios, né? E já foram falados alguns, mas aí eu acho que aqui um grande e importante desafio é avaliar os impactos que essa transformação necessária em termos de digital vai gerar para a empresa. Então, né, a alocação dos recursos, como o Felipe falou, não dá para a gente simplesmente cortar o investimento e ficar esperando que o resultado venha, né, do Divino Espírito Santo, sei lá. Então, a gente tem que alocar recursos em novas tecnologias. Além disso, a gente vai ter que, para quem não tem, criar novas soluções em termos de sistemas para poder mensurar o investimento e fazer ajustes. E acho que o mais importante é uma profunda mudança cultural. E para nós isso é muito importante porque a gente atua num segmento que ele é muito regulamentado, né? Diferente de outros negócios que podem ser um pouco mais ativos e com um pouco mais agressivo em termos de comunicação para o consumidor final, nós da indústria farmacêutica não podemos fazer isso. Por exemplo, na Teraskin, eu convivo com produtos lá que são produtos altamente regulamentados, ou seja, antibiótico que depende de receita, de prescrição, a receita é retida, e no outro lado eu tenho um dermocosmético, um creme de assaduras ou um hidratante que a gente pode comunicar direto ao consumidor. Mas como fazer isso e não impactar um negócio, não impactar o outro? Então, é importante conhecer muito bem isso para poder tomar as decisões corretas. E essa pandemia, ela trouxe um cenário de mudança, né, relacionado à tecnologia imediato, porque a gente, do dia para a noite, teve que se adaptar a um trabalho e um atendimento completamente remoto, né, algo que, para nós da indústria, a propaganda médica é super importante. Então, como fazer isso do dia para a noite sem ter o médico no consultório e, mais do que isso, não podendo deixar com que os nossos representantes vão até esse consultório, né? Como engajar esse profissional de saúde, né? Como gerar receita digital. O médico sabe bastante de doença, mas está provado, né? Tem uma deficiência no que diz respeito à gestão da clínica e do consultório e dessa parte toda de transformação digital. E como facilitar o acesso aos produtos, como fazer com que o produto chegue na mão do paciente. Então, esses são impactos que precisam ser avaliados para a tomada de decisão. Além disso, a gente tem que entender que o médico também tem outros papéis, né? E a gente não está tratando somente do médico, não dá para ficar somente dependente do médico. Já vi aí uma das perguntas, né, com outras especialidades, como levar informação sobre produtos mais restritos, né, que a gente só pode falar com o médico, como falar com o paciente, com o consumidor. Porque esses três stakeholders, eles interagem com as marcas, eles hoje não estão aceitando uma propaganda tão invasiva, eles são totalmente multi-channel, então tem a televisão, tem o celular, tem o computador, né, as mídias sociais. No meu caso, a dermatologia, a gente vive um ambiente em que a experimentação é muito importante, né, para adesão, para engajar tanto o médico quanto o paciente a utilizar o produto. Então, como gerar essa experimentação, né? E esses múltiplos perfis das pessoas. Então, a gente está falando ao mesmo tempo com o profissional, com o consumidor e com o cidadão, porque agora as pessoas em casa, esses papéis se confundem, né? Quando a gente vivia sem esse período da quarentena, a gente podia se movimentar e aí os papéis estavam muito claros.
num determinado momento, eu era o Carlos profissional, executivo da indústria farmacêutica. Em casa, com a minha família, eu era o Carlos cidadão, né? E quando eu estava na farmácia ou no shopping, eu era ali o consumidor. Agora, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente, na frente do computador, em casa, assume esses 3 papéis. E como comunicar isso para esses consumidores, né? E, mais do que nunca, a gente tem que ter respostas rápidas e qualificadas. Então, até a Laís falou um pouco, e a gente vem testando isso muito na Teraskin, um modelo de startup que é o Test and Learn. Então, fazer ações pequenas, avalia o impacto daquilo, e se a coisa funcionar bem, a gente expande o investimento e a atuação. Se não, deixa ela de lado e testa uma nova iniciativa. E o terceiro ponto, acho que é super importante, é como que está a nossa presença no digital, né? Então, esse aqui é um dado do lado esquerdo, um dado da Teraskin comparado com outras empresas do segmento, né? Para ver como que a gente estava em termos de buscas da minha marca no digital. E uma coisa que foi interessante foi entender que o primeiro item da parte de cima ali do lado direito são as buscas em termos de Teraskin no mês, e embaixo são buscas referentes aos nossos produtos. Então, um achado foi que hoje as nossas marcas no digital são mais fortes do que a marca-mãe. Isso foi super importante até para a gente tomar decisão acerca de algumas atividades que a gente está realizando nesse momento. E aí eu vou entrar um pouquinho na estratégia. Então, o que a gente tem feito em parceria aí com a F2F em termos de estratégias digitais para superar esse período de pandemia? A primeira coisa que a gente fez foi reforçar o branding institucional. Então, como eu comentei antes, as marcas da Teraskin eram mais fortes, ou pareciam-se mais fortes do que a marca-mãe. E quanto mais forte é a marca institucional, maior é a capacidade que ela tem de gerar valor incremental ao negócio. A gente tem uma marca que é super conhecida, que é o Ixizine, que é um medicamento que depende de prescrição e que a maioria das pessoas conhece Ixizine, mas não conhece a Teraskin, né? E aqui, já trazendo um pouco do que a gente começou a fazer nesse começo de abril, de pandemia, foi um projeto de um programa de relacionamento que a gente tem, que chama Tera Club, que ele basicamente era um programa de desconto, onde o médico prescrevia um dos nossos medicamentos e, a partir daí, a gente gerava o desconto na farmácia para aqueles pacientes ou consumidores que se cadastravam no programa. E a partir desse advento, né, a gente criou uma régua de relacionamento, ou seja, vamos deixar de ser só um programa de desconto e vamos começar a comunicar e falar de Teraskin e levar informação qualificada para o consumidor ou para o paciente que recebeu a receita e está participando do programa. E a gente já vê um crescimento da ordem de 30% nas transações dentro do programa, comparado com a média diária de venda dos últimos 2 meses. Além disso, aproveitar o maior conhecimento das nossas marcas e dos nossos produtos para alavancar a marca institucional. Então, fazer com que o conhecimento das marcas mais forte gerem uma maior intenção de compra e uma maior relevância da marca Teraskin junto aos consumidores finais, porque isso acaba fazendo com que eles conheçam outros produtos dentro do nosso range, do nosso portfólio de soluções para a pele que a gente pode oferecer para o consumidor. E aí, um pouquinho, vou soltar aqui um vídeo para vocês, baseado nisso que a gente conversou. Esse aqui é um KV,
que mostra um pouco da comunicação. Então, a gente fala muito de cuidados, e aí quem cuida escolhe, né, as marcas da Teraskin, e ao final, vou voltar aqui para os slides. E em todo o final dessa comunicação, a gente, né, quem cuida escolhe os produtos, quem cuida escolhe Teraskin. Ou seja, é uma forma de vincular os produtos que a gente tem dentro do nosso portfólio, que hoje são mais fortes do que a marca mãe, a marca Teraskin, para fortalecer a marca no ambiente digital. Além disso, outra iniciativa que a gente tomou foi de se aproximar e definir um território onde a gente poderia se comunicar com os médicos para gerar maior relacionamento e engajamento desses médicos com a Teraskin. Então, no começo da pandemia, era muito complicado a gente pedir para o nosso representante para chegar no médico e falar, e pegar o telefone, usar o Zoom, usar o Google, o WhatsApp, para ficar fazendo a venda dos nossos produtos, né, dos nossos medicamentos e dermocosméticos. Então, a gente analisou e avaliou como é que eu poderia chegar no médico de uma forma mais sutil, prestando serviço para ele e ajudando a ele a passar por esse período de pandemia, porque eles também estão sendo impactados com seus consultórios fechados, né? E como eu já falei antes, o médico ele é preparado para tratar doenças, ele não está preparado para fazer uma gestão de clínica, e aí quando ele se depara com um problema desse de pandemia que impacta os negócios dele, se a gente pode chegar como indústria e não só falar de produto, mas prestar um serviço para ele, para ajudá-lo a superar esse desafio, a gente ganha relevância e a partir daí maior engajamento dele com a nossa marca. Então, a gente definiu um território em que a gente gostaria de trabalhar e a partir daí os impactos, como eles deveriam ser feitos através de múltiplas plataformas com conteúdos dinâmicos, né, com aderência a essas plataformas e com segmentação de mídia. Então, não dá para também sair querendo investir em todo lugar. E, de outra forma, é através de interações e conteúdos mais densos, seja através de vídeos ou artigos, né, criando uma landing page específica para nutrir esses médicos com essa informação e também fazer uso das ferramentas básicas que a gente tem aí de e-mail marketing e de retargeting em termos de comunicação. E uma das coisas, né, que tem sido super falado ultimamente para a indústria farmacêutica, mas que ainda pouca gente faz, é o Omnichannel, que agora a gente se viu obrigado a fazer, né? Então, uma outra pesquisa também que foi compartilhada conosco pelo IQVIA semana passada é que os médicos valorizam muito a interação com a indústria farmacêutica, porque a grande maioria deles vê a indústria como o parceiro que os mantém atualizados. Se a gente tirar os professores e aqueles que estão mais ligados a publicações científicas e tudo mais, é a indústria que provê atualização e serviços para eles, levando os produtos, levando estudos clínicos. Então, como é que a gente faz isso, ou mantém isso vivo, não estando mais visitando esses médicos presencialmente, né? Então, essas interações virtuais que eu já falei, é através de envio de amostras por correio, e a gente já começou a fazer isso também, são os webinars e as lives, e todo o material que antes era um material exclusivo para o presencial, que agora tem que se transformar
no digital e precisa de uma orquestração com isso, porque não é simplesmente pegar, transformar o material num PDF e disponibilizar isso para o médico, principalmente quando a gente fala de medicamento, porque isso pode chegar no público final e isso pode gerar um problema para a indústria do ponto de vista de comunicação direta ao consumidor. Então, usar a plataforma correta e suportar a força de vendas para que a gente consiga ter o mínimo de efetividade nesse trabalho que é feito pelo time. E aí, como uma iniciativa que a gente já está fazendo, a gente criou o Teraskin Conecta, que é a nossa plataforma digital de suporte ao médico. Então, a gente tem o objetivo com essa plataforma de ajudar o médico com a prestação de serviço, com o envio de material científico e também para a gestão de clínicas. E aí, deixa eu ver aqui se eu tenho o videozinho. Em tempos como esse, é preciso se reinventar. A forma com que estamos consumindo produtos, serviços e conteúdo está mudando. E nós, da Teraskin, queremos fazer parte dessa mudança. Em tempos como esse, é preciso se reinventar. A forma com que estamos consumindo produtos, serviços e conteúdo está mudando. E nós, da Teraskin, queremos fazer parte dessa mudança. Somos guiados pelo cuidado e, por isso, não poderíamos deixar de apoiar quem mais cuida dos outros. Você, médico. Nossa missão é trocar experiências, trazer conhecimento e conteúdos relevantes. Por isso, estamos preparando novidades para te ajudar nesse momento e no futuro. Queremos fazer a nossa parte para que você consiga fazer a sua. Tempos como estes pedem união, mesmo que à distância. E aí, vamos juntos? Teraskin Conecta. Em breve, mais novidades. Legal. Então, voltando aqui para a apresentação. Então, a gente criou o Teraskin Conecta, que foi uma forma que a gente, em conjunto com a F2F, definiu para quê? Que a gente tinha como objetivo aumentar o alcance e a exposição das nossas marcas para mais pessoas, e aqui as pessoas eu estou falando principalmente para médicos, construir uma autoridade da marca nesse nicho de mercado e tornar a marca mais positiva na mente do cliente. Para quê? Para poder engajar e ajudá-lo nesse período que, uma vez que ele consegue superar esse momento e ele volta de alguma forma a clinicar, né? Ele volta ao consultório e começa a receber pacientes de alguma forma, seja no consultório ou através da telemedicina, que foi um dos territórios que a gente iniciou a conversa. A gente mantém a mente deles mais próxima da nossa empresa e, lógico, dos nossos produtos. Então, a partir daí, eu coloquei aqui 2 webinars que nós já realizamos, né? Na verdade, um, que foi esse de telemedicina, junto com a sociedade. Outra coisa que é super importante, né? É fazer parcerias. Então, para tornar o conteúdo relevante, a gente fez parcerias com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, com a Febrafar, com a iClinic, que é uma empresa, uma startup que tem um aplicativo, uma ferramenta de telemedicina, também prontuário eletrônico e receita, e a Memed, que é uma empresa que tem a receita eletrônica. E no primeiro webinar a gente falou sobre telemedicina, então explicar um pouquinho
dessa prática para os dermatologistas, com a presença do presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é o Dr. Sérgio Palma, e com uma consultora, uma doutora jurídica especializada em direito médico e da saúde, para que pudesse explicar um pouquinho dessa nova ferramenta para os médicos. Hoje, ao final do dia, a gente vai dar seguimento a essa iniciativa com o segundo webinar falando sobre prescrição eletrônica, e aí todos os requisitos que o médico precisa saber. Nesse webinar a gente vai ter o presidente da Febrafar, que é o Edson Tamassia, a gente vai ter o Dr. Rafael, que é o presidente da MEMED, e o Felipe da iClinic, e dando sequência a isso, levando informação para o médico, para ele poder fazer uso dessas ferramentas e, de alguma forma, retomar o trabalho dele, tendo a Teraskin como parceiro. E, a partir daí, a gente já tem uma série de outros temas que a gente vai abordar para poder suportar o médico. Agora, a gente tomou a decisão de iniciar falando um pouco mais e ajudando numa prestação de serviço, e na sequência a gente entra falando um pouco do quanto o Covid tem impactado na vida das pessoas e o impacto que isso vem trazendo em termos dos nossos produtos na pele, e como os médicos têm que lidar com isso nesse período de isolamento social. Acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Estou aqui à disposição para responder isso para vocês. Eu tenho. O que você acha que são, se você tivesse que dar 3 dicas aí para os colegas de marketing, quais seriam os 3 principais pontos de atenção aí para as próximas semanas? Eu acho que precisa estar muito, muito próximo do nosso principal stakeholder. Então, entender muito bem o que é a necessidade do médico, o momento que o médico está vivendo. Conversando com a nossa área comercial, a gente viu que há 2 semanas atrás, quase que 95% dos consultórios dermatológicos estavam fechados, né? E ali a gente tinha uma realidade. De uma semana para cá, a gente já vê que os médicos estão se movimentando muito rápido, né? E já fazem uso da telemedicina, e muitos deles já estão dizendo que vão voltar, né? Então, como é que... uma das dicas, eu acho que é estar muito atento a esse movimento do principal stakeholder e agir rápido para não ficar para trás. O segundo, eu acho que é aquilo que a gente já vem falando, é tentar definir um território em que a gente, ou que cada uma das indústrias é super especialista, né? E que tenha relevância para o médico e tentar se apropriar desse território, né? Para que o médico veja a empresa como, ou a indústria como um parceiro para prover informação, né, e suporte, e manter a imagem da empresa linkada com esse médico, para que no final do dia, quando ele for prescrever, ele lembre da nossa marca. E eu acho que aquilo que você falou, que eu super concordo, é de rever semanalmente o investimento e fazer aquilo que eu comentei, né, o test and learn. Então, colocar uma ativação no mercado, um modelo de comunicação com um grupo pequeno. Avalia se aquilo funcionou e se teve retorno esperado em termos de impacto. E a partir daí, se foi bem, expande. Se não,
replaneja e anda. Eu acho que esses são os pontos primordiais, que é o que a gente vem fazendo na Teraskin nos últimos 30 dias. Tá ótimo. Tiveram algumas perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Qual que foi? A pandemia nos forçou a repensar as formas de trabalho, e falando sobre forças de venda, como você vê a aplicabilidade dessas mudanças de hoje num cenário normalizado pós-pandemia? Eu acho que a gente teve que se repensar a forma, né? Então, no nosso caso, a gente colocou todo mundo em quarentena já desde do final de março, e com isolamento social. E o que a gente tem feito, acho que ou a grande maioria da indústria se viu forçado a fazer esse trabalho de omnichannel, não preparada para isso, né? Então, e aí foi uma loucura no começo, porque, né, vamos desenvolver material, vamos fazer o digital, e aí usa WhatsApp, e usa as plataformas, o Zoom, e usa o Google, e o quanto isso realmente foi efetivo até então. Então, eu acho que a partir de agora, tendo esse movimento mais claro, é de repensar o quão efetivo está sendo essas atividades e como é que a gente consegue criar um processo e formalizar o uso dessas ferramentas. Você comentou aí uma ativação, né, de treinar a força de vendas para utilizar isso da melhor forma possível para garantir efetividade. O que eu acho que vai acontecer pós-corona é que as relações elas vão mudar, né? Eu não sei mais se o médico vai querer receber 10, 20 representantes todo dia no consultório dele para falar sobre produto, sobre medicamento. Eu acho que isso ele vai criar uma certa limitação e eu acho que a partir daí, quem tiver mais preparado para esse momento de pós-corona, com toda essa transformação digital, vai ter um resultado melhor. E precisa de ferramentas para isso, né? Como eu falei na minha apresentação, não dá para ir de forma amadora, porque o resultado vai ser pobre, né? Então, definir uma estratégia, um processo, ferramentas corretas, porque essa vai ser uma realidade pós-corona. O que mais? Tem mais alguma pergunta? Teve uma sobre logística. Como lidar com os impactos logísticos. Então, eu não vi ainda impacto em termos de logística, ou a gente não vivenciou isso na Teraskin ainda, né? Mas eu sei que isso vai ser um problema mais lá na frente, em termos de insumos para produção, né? Isso a gente já vem conversando, porque muitos das matérias-primas vêm de fora, né? Vem da China, vem da Índia, e isso vai ter um impacto no que diz respeito a ter o nosso produto, né? E o segundo é para esse produto chegar no consumidor. O que a gente vem conversando com alguns clientes e que parece ser uma alternativa é todo esse trabalho aí de delivery, do Rappi, talvez criar um Uber Pharma ou alguma coisa desse tipo, que vai ser mais focado em medicamentos e produtos relacionados a healthcare. Mas ainda não sei como vai ser. O que a gente discute muito é isso, e a forma de entregar tendo frete grátis, porque isso impacta muito, ou impactava muito até o passado à venda no online, né? E como gerar experimentação. Então, tanto do ponto de vista do médico quanto do consumidor, eu acho que fazer uso desse delivery.
Tá ótimo. Você quer comentar mais alguma coisa, Laís? Vou só responder a pergunta de grupos que ficou faltando do Fernando, se não me engano. A gente já está testando anúncios em grupos, então é um produto que está sendo testado e disponibilizado aos poucos para os clientes. Normalmente nesses testes a gente começa aos poucos para entender como as pessoas reagem, como é o resultado, mas para algumas contas de anúncios já está disponível testes em grupos, como mais uma oportunidade de posicionamento, né? Então a gente sempre recomenda um anúncio e aí colocar ali todas as plataformas juntas, até porque, por exemplo, anúncios em grupos, a gente ainda não sabe como vai ser a quantidade de inventário, né, de disponibilidade ali para anunciar. Então, quando a gente une mais plataformas, a gente ganha essa eficiência. Legal. Teve uma pergunta que eu recebi aqui da Luciana, que ela falou bastante, eu falei, né, sobre a necessidade de ferramentas adequadas, se eu tenho algum exemplo positivo e negativo. Assim, o que eu posso dizer é que as ferramentas que são de uso não corporativo, elas funcionam. Então, vou trazer aqui, por exemplo, o WhatsApp. Ele funciona muito bem. O problema do WhatsApp é que a gente não tem um controle efetivo daquilo que está sendo feito pelo nosso representante médico, né? Então, o receio que eu tenho do uso do WhatsApp é que a gente não consegue fazer o tracking disso e avaliar a efetividade do que está sendo feito ali. Então, a gente vem avaliando algumas ferramentas para entregar para o nosso consultor, para que a gente consiga fazer o tracking e acompanhar essa venda ou a apresentação de produtos para o médico. A gente vem usando muito essas ferramentas de webinar. A gente usou o Zoom no passado, que funcionou super bem, só que já foi pedido pela nossa área de TI para não utilizar o Zoom, porque existe um problema de segurança da informação, que até a Anvisa comentou sobre isso, mas que, no nosso caso, como a gente vem comunicando e passando informação que não é confidencial, eu não tenho tanto esse problema, apesar da gente estar avaliando outras ferramentas para fazer os webinars que possam prover um pouco mais de segurança na informação. Eu não tive ainda, não posso falar que eu tive exemplos negativos. O que eu tive é aquilo que mais funcionou ou menos funcionou. Não sei se Felipe e Laís têm algo a complementar. A gente gosta bastante do Webinar Jam, que é esse aqui que a gente está usando. O Zoom, eu acho ele um pouco mais pesado, às vezes. Dependendo da conexão de internet das pessoas, eu acho que ele deixa pesado. O Webinar Jam, se você tem poucos apresentadores, é que eu mais gosto. O Zoom, eu acho que ele faz sentido quando você tem muitas pessoas que vão apresentar e falar. Eu acho que o Webinar Jam tem um custo interessante também. Ele é mais barato. Mas ele é muito nesse sentido de poucos apresentadores para uma audiência grande. Algumas dicas que eu vi, assim, principalmente para reunião remota, que eu acho que o mais desafiador é quando todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Na nossa plataforma que a gente usa, chama Blue Jeans, eu não sei se dá para comprar lá direto aqui do Brasil, né, por ser uma empresa global, mas ele agora lançou uma funcionalidade que você levanta a mão virtualmente. Então, você, por exemplo, quando eu levanto a mão virtualmente, a minha carinha fica com um contorno e as pessoas já sabem que eu quero falar em seguida. Mas, antes de ter essa funcionalidade, a gente estava levantando a mão mesmo no vídeo e ajuda bastante
para evitar essa questão de um interromper o outro, todo mundo conseguir falar. Eu acho bem desafiador essa questão de estilo de pessoas, né? Tem gente que é mais introvertido, mais calado, então como que a gente, no ambiente virtual, dá oportunidade para todo mundo falar também. E uma outra coisa que a gente teve bastante instrução é ter reuniões mais organizadas. Então, se a gente não está pessoalmente, né, a gente precisa ter uma pauta bem definida, tópicos estruturados para apresentar, para que isso seja mais fácil para todo mundo, né? Quando a gente deixa uma coisa muito mais brainstorm, vamos conversar aqui, ver o que sai, isso funciona bem, pessoalmente. Digitalmente é mais difícil isso funcionar e manter todo mundo engajado. Então, esses são 2 pontos que eu tenho ajudado nas reuniões com as pessoas. E no meu time, a gente fez um negócio que está funcionando legal também, que a gente tem a reunião de time toda segunda-feira, e aí quarta e sexta a gente faz um check-in, porque a gente não tem mais aquele momento de todo mundo estar na mesa e fazer uma pergunta, pedir uma opinião, e aí nesses check-ins a gente consegue fazer isso no fim dos dias. Então, isso é outra coisa que tem funcionado bem também. E eu, particularmente, gosto muito do chat, por exemplo, uma coisa que eu iria comentar para quem está sentando na minha frente, às vezes eu mando no chat para a gente se sentir também mais conectado. E o Workplace é maravilhoso para isso, sou suspeita para falar, porque o produto é do Facebook, mas funciona muito bem. Eu falo com os clientes no WhatsApp, gosto, não tenho nenhum problema com isso, mas a parte do Facebook está dentro do Workplace me ajuda muito a me organizar e a não ficar com um overload também de coisas chegando. Acho que era isso, gente. Super obrigado aí pela disponibilidade do Carlos, da Laís, de compartilhar aí um pouco com a gente. O Davi vai mandar um e-mail para vocês, com o que a gente puder disponibilizar de material. Fiquem à vontade de mandar perguntas adicionais ou qualquer sugestão para que a gente possa melhorar para eventos futuros.